Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro e hoje é dia de fazer aqui mais um tutorial e análise do jogo Grande Áustria Hotel. Vamos ver então como é que se joga e depois voltamos aqui para falar mais sobre o jogo. Vamos montar aqui então o Grande Áustria Hotel para 2 jogadores, sendo que a principal diferença para mais jogadores é que vamos ter mais dados em jogo, ou seja, por cada jogador adicional que juntarmos, juntamos mais 2 dados, portanto para 2 jogadores são 10 e pode ir até 14, pode ser jogado até 4, e depois também entram estas pecinhas em jogo, que diz aqui a quantidade de jogadores, que no fundo faz as sequências de jogadas, ou seja, o primeiro jogador joga um dado, depois joga o seu segundo dado, o segundo joga novamente o terceiro e depois volta ao último. Ou seja, é aquele sistema que nós vemos, por exemplo, no Settlers em Catan, em que vai desde o primeiro até o último e depois volta novamente ao primeiro. E é basicamente a mesma coisa, que o número de jogadores aumenta o número de peças, mas são sempre 2 dados. Então o que é que temos que fazer? Primeiro temos de buscar aqui as cartas políticas, elas estão numeradas da A, B e C. Escolhemos aleatoriamente uma para colocar aqui, uma C, uma B e uma A, por exemplo, e saiu isto. Basicamente vão ser pontuadores para o jogo. Depois colocamos aqui o marcador de rondas no primeiro, o jogo vai ter 7 rondas, e vamos também escolher aqui os de A's, B's e C's, os benefícios e penalizações do barra de progressão do Imperador. Portanto, um B pode ser já este, um A e um C. Por acaso serão coisas relacionadas quase sempre com quartos. Os jogadores vão colocar, cada jogador recebe 6 pecinhas destas, de marcadores. Vai colocar um aqui no marcador de pontos e cada um vai colocar uma aqui no marcador da barra de progressão do Imperador. Depois vai colocar também no seu tabuleiro individual, cada jogador vai ter uma coisa destas, que tem 2 versos, portanto vocês podem misturar, há 4 coisas destas diferentes. Portanto, podem jogar todos com o mesmo lado ou com lados diferentes, existe essa possibilidade, e vão colocar aqui uma das vossas peças no 10 de dinheiro, que é aquilo que começam. Portanto, isto vai registando o dinheiro que têm. Para começar também, os jogadores vão receber, este é o baralho dos funcionários, vão receber 6, depois até aqui há alguns recomendados para começar, e depois deve-se fazer até um draft, porque estes empregados são muito poderosos naquilo que podem fazer. E posso explicar já os tipos de funcionários que existem. Existem estes com o sinal de infinito, que é algo que está sempre a acontecer. Existem estes com a setinha para uma reta, que é um pontuador para o final do jogo. Existem estes vezes um que faz só uma vez e depois acaba. E existem outros, que por acaso não saiu aqui, mas eu vou procurar. Por exemplo, estes que têm o efeito uma vez por ronda. Neste caso é alguém que serve aqui um bolo de chocolate. Portanto, é esta a lógica, vão receber 6 destes, que vão ter de início para o jogo, depois podem ganhar mais, são estes que vocês começam e normalmente é aquilo que nos até permite definir algumas estratégias iniciais no jogo. Depois vamos colocar aqui, isto baralhando os clientes, aqui na oferta pública, e pela ordem de jogo, os jogadores no início do jogo têm direito a escolher um destes, sendo que tem aqui custos. Isto é como existem muitos outros jogos, sempre que entram novos ou sempre que se remove um, isto vai avançando e vão reduzindo os custos até estes que são gratuitos. Portanto, os jogadores no início, pela ordem de jogo, vão escolher um destes, pagando ou não se tiver que pagar, para receberem um cliente, por exemplo, e para adicionarem aqui a uma das mesas disponíveis. Só temos 3 mesas sempre em permanência para clientes à espera de quarto. Portanto, não podemos ir buscar mais clientes se não tiverem as mesas, se não tiverem mesas disponíveis. Portanto, os jogadores fazem isto, escolhem um, por exemplo, eu escolhi este. Isto avançava, como tinha dito, e voltava a estar a 1. Todos faziam isto por ordem de turno. E agora tínhamos direito também a escolher 3 quartos. E devemos começar sempre por aqui. Portanto, eu escolhia, por exemplo, aqui um vermelho. Queria um amarelo, porque tenho aqui um cliente que quer um quarto amarelo. E se calhar ia pôr também um azul, para ter das 3 cores disponíveis, porque existem azuis, amarelos e vermelhos. Estes têm de entrar nos quartos da cor. E existem aqui os turistas, que são os verdes. E depois tem aqui coisas engraçadas. Se vocês conhecerem alguns jogos de tabuleiro, vão ver que nos clientes aparecem personagens de outros jogos. E estes podem entrar em qualquer cor. Portanto, eu coloquei aqui, se vocês repararem, tem aqui custos, o que quer dizer que estes quartos colocados aqui, quartos abertos disponíveis para clientes, são gratuitos, mas estes já custam dinheiro, portanto custavam dinheiro, eu tinha que descer aqui de 10 para 9. E basicamente o setup do jogo está preparado, todos os jogadores fazem isto e estamos preparados para começar. Depois atribuímos isto segundo a ordem de jogo, por exemplo, era o primeiro, este passa para o outro jogador,
Vamos fazer de conta que o outro está aqui em cima. E o jogador, que é o primeiro jogador, pega nos dados, 10 dados, vai lançar e os dados depois ficam atribuídos a cada uma das 6 colunas que aqui estão, segundo aquilo que saiu. Portanto, está aqui isto, 6, 6, 4, 3, 4, 3. Até saiu bastante bem distribuído. Portanto, isto vão ser as ações que os jogadores têm disponível. E agora, por exemplo, como é que seria a vez de jogar? Nós vamos ter sempre 2 dados que podemos jogar e vão ser as nossas jogadas. No entanto, é sempre obrigatório ir buscar dado como nossa jogada, mas temos sempre no início da nossa ronda a possibilidade de ir buscar um novo cliente. Por exemplo, podia ser este, se eu quisesse. Ir buscar para aqui gratuito, não pagava. Isto é facultativo, pode não interessar ou podemos não ter espaço disponível. Depois podemos fazer ações gratuitas, mas a ação obrigatória é sempre buscar um dado. Eu vou primeiro explicar uma ação obrigatória de dado, que são estas que estão aqui. Por exemplo, estas duas, o 1 e o 2, são localizações que permitem buscar recursos. Neste caso, os clientes comem sempre o bolo de chocolate ou o strudel, que é uma espécie de tarte de maçã, o vinho tinto ou o café. É sempre isto que eles querem. Portanto, bebida, comida, está simplificado em 2 tipos para cada, que tem correspondência com os cubos que estão ali. E como é que funciona isto? O jogador, se quiser, por exemplo, os recursos, pega neste dado, coloca aqui para saber que usou, portanto é um 1. Estavam aqui, o 1 é só para simbolizar o tipo de ação, não é a quantidade do poder que faz é a quantidade de dados disponíveis. Portanto, estão aqui 2, o que quer dizer que, respeitando esta regra, que nunca pode haver mais brancos do que castanhos, ele pode ir buscar várias combinações. Por exemplo, 2 castanhos ou um branco e um castanho. 2 brancos não seria possível porque não respeitava esta condição de ser menor ou igual que castanho. Portanto, ele com este dado ia buscar 1, podia buscar 2. Como ação gratuita, temos sempre a possibilidade de gastar um dinheiro para adicionar um dado virtual. O que significa que ele, se gastasse o dinheiro, podia buscar, por exemplo, mais um castanho. E eu faria isso. Vou buscar os recursos e eles vêm diretamente para os clientes. Por exemplo, podia vir para aqui e para aqui. Todos aqueles que não puderem ser encaixados ou que nós não queiramos, vão para a cozinha. Porque uma das ações gratuitas, mas das ações bónus que nós podemos fazer é gastar um dinheiro para atribuir cubos, 3 cubos, cada um dinheiro, a um cliente. Isto pode ser útil porque nós podemos estar a acumular depois para outros que vêm e isso é uma maneira de usarmos aquilo que vamos acumulando. Mas neste caso fazia sentido, por exemplo, atribuir um aqui. A outra ação gratuita que nós temos é pegar de um cliente e despachá-lo para o quarto. Mas isso só é possível quando todos os cubos estão aqui correspondentes. Portanto, eu numa futura ação teria, por exemplo, imaginemos que depois isto anda e no quarto dado escolhido, que era a minha vez a última a 2 jogadores, eu ia buscar, por exemplo, este. Um 2, se havia só um dado, portanto eu só podia ir buscar um vermelho. Quanto muito, podia pagar mais um dinheiro para ir buscar um vermelho e um preto. Mas não me interessava, eu ia só buscar um vermelho, porque o dinheiro aqui é bastante apertado. E então ele entrava aqui. Ao entrar aqui, ele ficava completo. E eu, quando quiser, a qualquer momento, no meu turno, como jogada gratuita, posso atribuí-lo ao quarto. Então, portanto, isto até pode passar de turno para turno. Isto estava feito. Ele iria para o seu quarto, tem um quarto vermelho disponível, ficava cheio e ia ganhar pontos de vitória, que neste caso era 0, não ganhava nenhum, mas ia ganhar o benefício aqui em baixo, que era 5 de dinheiro. 1, 2, 3, 4, 5. E ganhava isto e ele ia para os descartados. Portanto, tinha já cumprido. E tinha enchido aqui isto. Se vocês repararem, isto está agrupado por grupos de cores, que tem também um efeito no jogo. Neste caso, eu tinha enchido um grupo de um só quarto vermelho, porque as fronteiras são azuis e amarelos, portanto esta área está circunscrita, o que significa que ao fechar um vermelho ganho também um de dinheiro. Se eu, por exemplo, conseguisse, vou ver estes azuis aqui, imaginemos que eu tinha estes quartos, neste caso específico em que nós tivéssemos, por exemplo, esta área de quartos azuis, se tivessem todos cheios, completos, com clientes, e só assim é que os quartos são considerados ativos, ou seja, fizemos um conjunto de 4, que é o máximo, dá 15 pontos de vitória. Se fôssemos aqui o jogador amarelo, eram 15 pontos de vitória. E aqui podemos ver, há o pontuador para o dinheiro e também para o ranking do imperador. Portanto, basicamente o jogo vai ser isto, vai ser buscar recursos aqui para poder
satisfazer as necessidades dos nossos clientes, que depois também nos dão benefícios. Vamos ver aqui mais coisas. Por exemplo, esta ação permite ir buscar um dado. Vamos imaginar que isto não estava cheio, ir buscar um dado. Aqui a quantidade de dados não interessa. É simplesmente ir buscar um quarto. E podemos ir buscar um quarto novo para abrir. Por exemplo, e os quartos têm de estar sempre ortogonais aos existentes. Portanto, é possível fazer isto, porque isto está ortogonal àquele, não tem que estar vazio por baixo, mas não era possível, por exemplo, fazer isto separado. Não. Tem de estar aqui aberto, por exemplo, e podia buscar um quarto vermelho para um futuro cliente vermelho. Imaginem que eu queria muito este, ou este que é um turista que entra num quarto de qualquer cor. Mas seria, como já tenho ali um amarelo, faz sentido começar a pensar noutras cores e até nas áreas que eu quero fechar para ter os benefícios em cima. Aqui posso subir pela quantidade de dados que aqui estão no ranking do Imperador. Se eu fosse buscar aqui um dado, por exemplo, como havia 2, subia 1, 2. E podia, se calhar, gastar mais um dinheiro para subir outro. Podia também subir no dinheiro. 2 dados, 1, 2. Era possibilidades. Aqui é a possibilidade que eu tenho de jogar os meus funcionários. Vou buscar um dado. A quantidade de dados é o desconto no valor dos funcionários. Por exemplo, neste caso só havia um dado. Por exemplo, se eu fosse buscar este era gratuito, porque só me custava 1, mas este, por exemplo, custava-me 4. E o que é que eles fazem, por exemplo? Tínhamos o caso deste. Ia buscar o dado, descontava, custava-me 3, baixava 3, 1, 2, 3. E agora todos os turnos, todas as rondas, aliás, eu podia, saímos daqui para não haver confusão para estes ficarem para os clientes. Os funcionários podemos colocar, por exemplo, aqui mais abaixo. Eu, por exemplo, virava, é um registro, e ganhava um castanho, que podia entrar diretamente para um cliente ou para a minha cozinha. Na próxima ronda eu teria então ele disponível novamente. Por exemplo, este aqui, se eu o jogasse no final do jogo, por cada quarto fechado amarelo, eu tinha 3 pontos de vitória. Este aqui, por exemplo, sempre que eu conseguir satisfazer um cliente vermelho, ganho 2 de dinheiro. Este aqui dava-me instantaneamente estes 4 recursos, que é muito poderoso para fazer contratos. Por exemplo, este aqui, eu podia pagar 1 de dinheiro para não sofrer a penalidade do Imperador, que eu irei explicar mais à frente. Portanto, dá para fazer imensas combinações com os funcionários e para fazer realmente conjugações poderosas de jogadas e para nos ajudar a cumprir os objetivos, porque o jogo, parecendo que não, são 7 rondas, 2 dados, só vamos jogar 14 dados. Não vamos ter assim tantas jogadas como inicialmente se pode pensar. Outra coisa que nós podemos fazer na nossa ronda como jogada gratuita é pegar numa das 3 bolachas e colocar num dos marcadores aqui das cartas políticas. Isto é gratuito, desde que tenhamos o requisito podemos fazer isso. Por exemplo, aqui ter 6 funcionários, se eu tivesse 6 funcionários podia imediatamente colocar a minha bolacha e no final do jogo ia ter 15 pontos de vitória. O segundo jogador já só marcava 10 pontos, portanto vai haver aqui uma tensão para tentar fazer isto. Neste caso era 6 áreas separadas de quartos completas e aqui era ter 4 quartos azuis e 3 vermelhos também cheios. Portanto, os jogadores podem pôr 3 e nunca podem pôr mais do que um em cada sítio. Podem colocar um em cada carta política, que vai dar pontos para o final do jogo. Portanto, os jogadores vão fazendo isto, vão passando. Existe sempre a possibilidade, se um jogador, por exemplo, tiver um dado por jogar e não estiver aqui nenhum dado que queira, passa a sua vez, depois todos jogam, mas todos também podem passar, e o jogador que tiver o número mais baixo vai queimar um dado, vai por aqui dos que sobraram, vai relançar os que estiverem ainda aqui e atribuir novamente. Ou seja, é um bocado tentativa de ter mais opções, mas vão perdendo dados. Portanto, é sempre algo que pode ser arriscado. Portanto, os jogadores vão jogando, as rondas vão avançando e quando chega à terceira, quinta e sétima, ativa-se aqui o ranking do Imperador. E como é que isto funciona? Os jogadores, por exemplo, avançaram. Imaginemos que isto estava assim. Vamos aqui na terceira ronda, ver os pontos de vitória que aqui estão e os jogadores ganham imediatamente isto. 1, 2, 3 e este ganhou 1, 2, 3, 4, 5. Depois vão todos descer 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quem ficar aqui nesta zona não acontece nada. Quem ficar aqui ganha o benefício que está em cima e quem ficar aqui leva a penalidade. Neste caso, por exemplo, esta ronda, para a terceira, era um quarto gratuito, ou seja, gratuito porque não tínhamos que pagar os valores que estão aqui, pegávamos no quarto e colocávamos, e a penalidade era perder o quarto livre mais alto, ou então 5 pontos de vitória. E depois isto vai agravando, depois na quinta ronda dá-se outra pontuação do Imperador, isto depois mantém-se onde está, desce 5, outra pontuação e aqui já se desce 7, portanto vai ser sendo cada vez mais difícil.
mas é também algo que temos de ter em conta, aquilo que são os benefícios e as penalidades que dá apostar ou não nesta barra de progressão do Imperador. Sempre que saímos da barra, por exemplo, o máximo é 13, ganhamos diretamente pontos de vitória. Portanto, os jogadores vão fazendo isto durante 7 rondas e no final vemos quem tem mais pontos de vitória. Pontos de vitória, como é que eles se atribuem? Há aqui outra pontuação, que são estes valores aqui. Por cada quarto fechado, neste nível, são 4 pontos. Existem também estes que têm aqui uns pontuadores. Sempre que colocamos o quarto, ele dá logo esse pontuador. Ou seja, vamos somar isso tudo, vamos somar os pontos o número de dinheiro que se converte em pontos de vitória e o número de cubos que sobraram também se converte em pontos de vitória. Vamos ver as cartas políticas, somamos e podemos somar eventualmente pontos daqui, por causa destes também é um multiplicador. E basicamente é assim que se joga o jogo. Algumas das habilidades especiais dos clientes. É muito importante saber conjugar isto. Por exemplo, este aqui dá 2 quartos com um desconto, é muito bom. Este dá dinheiro, este dá 2 de avanço no ranking do Imperador. Este permite buscar outro cliente sem pagar o custo aqui em baixo. Este permite, por exemplo, jogar um funcionário com um desconto. Portanto, existem muitas combinações. Especialmente combinações entre os funcionários, entre os clientes e entre depois, por exemplo, também estas áreas e os próprios benefícios e pontuadores. É isto tudo que temos que conjugar apenas com 14 ações, que não é muito. E o que é excelente para jogar a 2, porque como podem ver a interatividade não é muita, mas existe uma corrida para tentar tirar o melhor proveito e a questão dos dados disponíveis faz muita diferença porque temos que nos adaptar àquilo que está disponível. Nem sempre podemos fazer exatamente o que queremos. E pronto, é mais ou menos assim que se joga Grand Austria Hotel. Então, sobre tema e enquadramento, o tema é a gestão de um hotel. É uma coisa que penso que não há muitos jogos sobre este tema e que entra perfeitamente bem aqui no tema dos Eurogames, aqui nas mecânicas. E tem aqui esta capa muito típica aqui dos 3 quartos com o personagem de lado. É uma coisa muito típica deste tipo de jogos. Tem aqui claramente uma estética muito semelhante a muitos dos jogos. A arte é do Clemens Franz, que tem este tipo de ilustração quase que faz lembrar alguns tipos de desenhos animados, mas como consegue conjugar aqui boa disposição e seriedade. Eu gosto bastante deste ilustrador, dos jogos que conseguem aplicar este tipo de ambiente a jogos económicos, que é um pouco isto, embora não seja um jogo económico pesado, é um jogo em que temos que fazer algum cálculo e bastante planeamento, mas com a capacidade de nos adaptarmos ao contexto do jogo. A nível dos componentes, eu acho que os componentes são bons, são cubos, mas aqui curiosamente os cubos, eu olho para os cubos e no cubo preto vejo café e no cubo vermelho vejo vinho, no castanho e no branco é comida indiferenciada, mas por acaso naqueles eu até quando estou a jogar o jogo chamo mesmo pelo nome das coisas, o que quer dizer que os cubos aqui conseguem cumprir o seu objetivo temático. De resto, os componentes são bons para um jogo deste tipo, ou seja, não é um jogo muito caro. Eu, por exemplo, comprei isto em promoção e mesmo quando era novo nós conseguimos comprar por cerca de 40 euros este tipo de jogo, mais coisa menos coisa, o que quer dizer que tem componentes adequados a este tipo de jogo sem ser excessivamente caro. Tem cartas normais, os cartões são bons, tem boa qualidade, está bem ilustrado, está tudo bastante visível, um jogo claramente feito e que resulta aqui da escola italiana, um jogo do Simone Luciani e Virginio Gigli, a dita escola italiana, mas que segue aqui alguns dos preceitos dos jogos alemães, em que realmente há aqui já muito conhecimento e muito hábito de fazer este tipo de jogos, que são fáceis de ler, fáceis de compreender, e é um jogo que se explica, por exemplo, bastante bem a novatos. Eu joguei com pessoas que nunca tinham jogado este jogo e que não têm muito hábito em jogar e conseguiram entrar bem no jogo, claro, com apoio. Portanto, realmente isto penso que está tudo bem feito. O jogo monta-se relativamente bem, não tem assim muito setup, é mais ou menos rápido de montar, ensina-se bem e apesar de se ensinar bem e de ter alguma facilidade de entrar no jogo, parece-me, não é muito complexo, é um jogo com profundidade. Nós temos aqui boas decisões para tomar, tem mesmo decisões com significado, ou seja, é aquilo que nós costumamos dizer, o jogo deve ter decisões com significado. Aquilo que nós estamos a decidir não é apenas uma decisão aleatória, não, aquilo tem mesmo impactos no jogo e como nós temos apenas 14 jogadas de dados, a não ser que façamos alguma coisa diferente, mas habitualmente são 14 jogadas, nas 14 jogadas cada uma vai ter muita importância, portanto vamos pensar muito bem naquilo que vamos fazer, o que pode levar a alguma paralisia de análise. Por isso é que este jogo
ser num jogo que não tem muita interação entre os jogadores, basicamente a interação que vocês têm é os dados que vão retirando, portanto importa jogarem primeiro e fazerem essa gestão daquilo que está disponível, mas a interação não é mais que isso e também provavelmente os clientes e dos pontuadores que estão a tentar fazer nas cartas políticas, tentarem chegar primeiro. Tem ali uma diferença de pontuação, mas não existe o ataque direto, ou remover aos outros, ou bloquear muito, isso não existe muito, o que significa que, por exemplo, jogar a 2 ou a 3 não tem muita diferença. Neste caso tem só diferença porque a 2 ou 3 jogadores existem mais dados e como existem aquele efeito da quantidade de dados disponível, o jogo a 2 vai ser mais curto, vai ser ainda mais tenso e acaba por ser mais rápido. Como pode ter alguma paralisia de análise porque tem decisões, ou seja, como vocês têm poucas ações e cada ação tem de ser muito bem pensada naquilo que vão fazer, podem perder mais tempo a analisar a vossa jogada e quando depois têm os clientes, com os funcionários, com tudo aquilo a fazer combinações e combos, e alguns que só funcionam uma vez, acaba por poder se calhar demorar algum tempo o turno de cada jogador, apesar de cada ronda serem só 2 dados. Portanto, a 2 jogadores funciona muito bem, a 3 joga bem, a 4 eu acho que já não recomendo ninguém a jogar isto a 4, e tem também até a possibilidade de jogar isto de modo solitário, que existem umas variantes online que podem seguir. A nível da curva de aprendizagem, eu diria que tem alguma, ou seja, vocês conseguem jogar bem desde o início, mas depois, para realmente fazer muito boa pontuação e fazer bem, convém jogar muitas vezes e planear e ter noção do que é que existe em jogo, do que é que pode surgir, naquilo que devem apostar. A nível das mecânicas é um dice drafting, ou seja, há dados que nós vamos escolher, tile placement, peças que vamos colocar e vão ativar coisas em conjunto, e também um jogo normal de gestão de recursos e pode, dependendo das opções que nós tomamos, até ser uma espécie de motor de produção. Podemos ter algumas produções em cadeia, coisas que são cíclicas. A nível da narrativa, até gera algumas narrativas. Eu acho que até temos a sensação de facto de estar a receber clientes e estar a encaminhá-los para o quarto e de saber se o nosso hotel tem sucesso e se nós temos comida suficiente e que tipo de empregados é que temos. Eu acho que o jogo até acaba por gerar esse tipo de narrativas, o que é sempre bom para um Eurogame. Eu acho que isso é uma das mais-valias. A nível da inovação, eu diria que é a capacidade de ter conseguido conjugar algumas destas mecânicas que podem ser abstratas, por exemplo, a escolha de dados, o dice drafting é um pouco abstrato, mas aqui eu penso que consegue estar bem conjugado com o tema em causa de gestão de um hotel, que acaba por dar essa sensação. Eu diria que isso pode não ser uma grande inovação, mas eu acho que neste jogo conseguiu fazer esta fusão do tema, da narrativa do jogo, com um jogo em que o sistema realmente é muito forte e todas estas conjugações, parece que tudo faz sentido. Quase tudo, mas quase tudo faz sentido. Um resumo geral, no fundo eu diria que é um jogo muito interessante, um jogo que vale a pena ter, um excelente Eurogame, um bom jogo de gestão, sem ser muito complexo, mas com elevada replicabilidade, porque vamos ter sempre cartas diferentes de funcionários, cartas diferentes de clientes, cartas diferentes políticas, tiles diferentes, pecinhas diferentes na barra de progressão do operador, portanto, isto vai ser sempre diferente e depois os próprios dados que surgem em cada ronda também determinam a quantidade de ações que podemos fazer. Tudo isto é diferente, a interação entre os jogadores não é muita, mas é suficiente para tornar isto também ainda mais interessante. Cada decisão faz sentido, cada decisão é difícil de tomar e eu acho que isso é bom neste tipo de jogos. Portanto, é um jogo que eu recomendo, especialmente se quiserem jogar a 2 jogadores, é excelente e provavelmente consegue se encontrar agora por um preço mais reduzido, porque o jogo já tem alguns anos. Portanto, é um jogo que eu recomendo vivamente, Grand Austria Hotel, excelente jogo dentro dos Eurogames de média complexidade. Então vá, Deus!